Pessoal, tudo bem? Todos já estão craques no acesso e uso do Google Sala de Aula? Olha, nós já estamos encerrando o primeiro bimestre do ano letivo de 2021. Para vocês que estão com as atividades atrasadas, entregue-as o quanto antes, que já perdeu o prazo, agora não vai ficar sem a nota, né? Isso de imprimir o PET, entregar só o PET, não vai dar certo, porque este ano o PET só vale 60% da sua carga horária e das notas. Então, você também tem que fazer as atividades complementares. O PET impresso é só para quem não tem nenhum acesso à internet e não é o seu caso. Para você que tem, você precisa acessar o Conexão Escola 2.0 e entregar as atividades por lá. Depois que você aprender, você vai ver que é uma maravilha. Hoje nós vamos falar sobre a semana 4 e semana 4 complementar. Eu sou Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Vamos lá, que a aula já vai começar. Leitura, objetos de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados de recursos linguísticos e multissemióticos, conteúdos relacionados, distinção dos elementos constitutivos do gênero dramático, seja em relação à sua forma e aos recursos usados nessa forma de estruturar, as rubricas, a marcação de personagens, a divisão em fileiras e atos, etc. Seja em relação ao seu conteúdo, a história que quer mostrar, quem são os personagens, que ideias e visões de mundo defendem, como se relacionam, que conflitos são gerados nessa relação, etc. Tema: texto dramático. Prezado estudante, nesta semana você vai relembrar as características do texto dramático, identificando a sua estrutura, personagem, autor, cena, fala, indicações cênicas e a organização em relação ao enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. Recapitulando. O texto teatral se assemelha com outros textos narrativos porque também contam a história. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. No texto teatral, não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis dos personagens. O texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. Aqui está a fonte e, para saber mais, você pode acessar aqui português.com.br/redação/texto teatral uma linguagem encenada. Atividades para responder as questões que se pedem. Eles não usam black tie, de Jean-François Guarnier. É o dia do noivado de Tião. Lá fora os convidados chegam. Tião chega da rua feliz e encontra o pai na cozinha lendo o jornal. Tião: tem uma nota sobre a greve na primeira página. Se às 8 horas da noite não derem aumento, greve geral na metalúrgica. Ninguém tem peito, pai. Como não tem peito? Tá esquecido do ano passado? Eu não estava lá, mas ele estava. Eram parte do aumento. Parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram. Mas aguentar um tranco sozinho? Ninguém. Espera só a assembleia de hoje e vai ver quem tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein? No ano passado, entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora aprenderam. Por que entraram em um acordo? Porque parte da comissão amoleceu. Tá bem? E em greve de conjunto, metade da turma amoleceu. Metade da turma do senhor, metade da comissão. Então o quê? Eram bebês. A turma tomava
é deles que eram pelegos. A turma topava. Os pelegos deram para trás. Não, pai. Para o senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. Nada disso. É pelegos no duro. A turma que está aí é a mesma turma que fez greve ano passado e que aguentou a tropa de choque em 51. É por isso mesmo. Estão cansados e não querem saber de arriscar o emprego. Tu está discutindo como um safado. Pois fique sabendo que lá tem operário e não menino de família para merdar. Tu vai me dizer com o resultado da Assembleia de hoje. Tu tem medo. Medo de quê? Uma porção de medos. Um é de perder o emprego. Não é medo. Então, por que tu foi ver se arrumava emprego no escritório da fábrica? Ganha mais. Tu também procurou na fábrica do Dalmo. Lá ganha menos. Foi só para ter uma ideia. Tu acha que eu aguento as lutas da fábrica sem medo? Se os outros aguentam, se não aguentasse. Assembleia hoje à noite. Olha o talado. Ele vem com as novidades. É capaz de vender as calças para prestar um favor. Poucos assim. Engano. Ninguém vale nada, pai. Como você tem medo? Mas medo de quê, bolas? Ah, eu tô nervoso. Tô apaixonado, pai. Liga não. Número 1. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Logo no início, a rubrica nos indica onde se passa a cena. O dia que é, o dia de noivado de Tião, e nos indica onde se passa a cena, olha. Cozinha. E quanto tempo será que se passa? Bom, é um simples diálogo, então deve ocorrer em poucos minutos. Não está precisando aqui o tempo que durou, mas pressupõe-se que foram poucos minutos. E qual é o fato principal desse texto? A respeito do que eles estão falando? Uma nota sobre a greve na primeira página. E toda a conversa é relacionada a essa greve. Então, o assunto é a greve na fábrica onde eles trabalham. Número 2. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida as falas das personagens pelo discurso direto e indireto? Bom, ele não quer saber se é por um ou por outro tipo de discurso. Ele quer saber como é reproduzido por meio desses dois tipos de discurso. Quando é pelo discurso direto, que é o que temos aqui, nós temos o nome do personagem e, em seguida, a fala desse personagem. Os personagens conversam entre si e essa é a forma mais comum do discurso num texto dramático. Agora, é possível que, como não tem narrador, em algum momento a fala do personagem seja indicada por meio da rubrica, então construindo a resposta. No discurso direto, nós temos a indicação do nome do personagem e logo em seguida a fala que ele profere. No discurso indireto, as falas dos personagens aparecem por meio das rubricas, o que é muito comum num texto teatral, porque dá menos dinamismo e menos naturalidade à apresentação dos fatos, à representação do texto. Número 3. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Que ideia você faz de Tião e Otávio? De que forma as características de cada personagem nos são reveladas se não há narrador? Pela própria fala deles. Tião percebe-se que é o filho, não é? Porque na terceira fala, o Tião, ele usa um vocativo pai. Então, o Otávio, com quem está falando, é o pai de Tião. Logo, Otávio, por ser o pai, né, é uma pessoa mais velha, mais experiente e que luta pelo
dos seus ideais. Ele não tem medo de ir em frente e de lutar pelo que é de direito, por uma vida digna e melhores condições de trabalho, como vemos nesse trecho. O Tião, que é o filho, parece ser mais comedido, mais receoso com o resultado dessa greve, né? Com o desenrolar dos acontecimentos. E como nós percebemos isso? Pelas falas, pelo desenrolar do diálogo. 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras de tipo diferente, ou seja, em itálico, como por exemplo, itálico é esse modo deitadinho, esse formato deitadinho, inclinadinho. Tião, irritado. Mas medo de quê, bolas? Otávio, de ser pobre, da vida da gente. Tião, com gesto de afastar pensamentos. Ah, eu tô nervoso, tô apaixonado, pai, liga não. Qual é a função desses trechos? Desse aqui, irritado e com gesto de quem afasta pensamentos? A rubrica nos serve para orientar uma apresentação, para dizer como os personagens devem agir, se comportar, falar do cenário, do figurino, etc. Então, nesse caso aí, ele está servindo para orientar os atores de que forma eles devem agir ao proferir as falas, ao pronunciar o seu texto. Aqui, o Tião deve parecer irritado na hora que fala isso aqui. Mas medo de quê, bolas? E aqui, o Tião, novamente, ele deve falar essa frase aqui, ó, com o gesto de quem afasta pensamentos. Ah, eu tô nervoso, tô apaixonado, pai, liga não. Então, a função é orientar os personagens sobre como eles devem agir ao pronunciar a fala deles. 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique sua resposta. Aqui nós temos as variedades linguísticas: o culto formal, o regional, o culto informal e o popular. O que seria isso? A nossa língua portuguesa, só que adaptada a cada contexto de fala. Se você vai se dirigir a autoridades, a pessoas importantes, se você vai fazer um discurso ou apresentar um trabalho, você vai usar uma linguagem mais culta e formal, que segue certinho as regras gramaticais. E formal porque você vai tratar com formalidade as pessoas que estão ali na situação comunicativa, né? Pode ser uma autoridade, uma pessoa mais velha, ou o público para o qual você está fazendo a sua apresentação, né? Então você usa o culto formal. Gramaticalmente todo corretinho e mais sério, mais formal. Regional. Esse aqui, ele vai caracterizar a fala das pessoas de uma certa região, seja da zona rural, seja da região nordeste, seja da região sudeste, seja da região sul. Bate, mas esse piá está terrível. Ou no nordeste, talvez. Ó, esse menino tá retado hoje. Ou talvez os mineiros, não sei. Nossa Senhora! Mas que menino danado sou. Mais ou menos assim. Então, isso aqui é o regional. Ele vai caracterizar a fala de pessoas de uma determinada região. Não é o caso desse texto. Alguns alunos já enviaram atividades achando que é regional, mas não é. Culto informal. O culto, a gente sabe que é o gramaticalmente correto, todo de acordo com a gramática. E informal, porque é mais natural, né? Você está conversando com alguém, com algum amigo e tal, mas também não é o caso. E temos o popular. Esse sim, o popular não quer dizer que está errado, mas é uma fala mais espontânea. Você consegue se comunicar, todo mundo entende certinho o que você está falando, só que você não está de acordo certinho ali com a gramática. Você fala do jeito que sabe, porque
porque você está à vontade, você não está preocupado em seguir regra gramatical. É o caso do nosso texto. Agora, justifique a sua resposta. Por que que ela é popular? Porque nós vemos aqui no texto, e nesse caso, se fosse gramaticalmente correto, seria está vendo? Aí está, ou está aí. Se ele estivesse falando de uma forma culta e formal, mas essa variante é popular, fala do jeito que sai e é espontâneo mesmo. Esse caso aqui, o Tião estava bem irritado, exaltado, né? Então ele acaba falando assim mesmo. E é uma conversa entre pai e filho, né? Então, por isso que já é bem informal e popular. Então, qual é a variante que predomina? É a popular. Justificando, por quê? Porque essa linguagem se distancia um pouquinho da norma culta. Há palavras no texto que estão gramaticalmente erradas, mas elas caracterizam a oralidade e a espontaneidade com que essas falas estão sendo proferidas. Como já é a semana 4, aqui nós temos uma despedida. Caríssimo estudante, ao estudar, você constrói um mundo de possibilidades. Assim, estude com a certeza de que seu esforço e dedicação resultará em grandes conquistas. Terminamos então aqui a semana 4. Vamos passar então para as atividades complementares. Você sabe que agora o PET regular contempla só 60% da carga horária e da nota de vocês. Então, nós precisamos dessas atividades complementares para complementar o que está faltando. Semana 4, complementar. Vamos manter a unidade temática, a habilidade e os conteúdos relacionados. Contudo, vamos acrescentar algumas informações sobre o texto dramático. O texto teatral se assemelha com os textos narrativos porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. No texto teatral não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente, no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e suas relações de causa e consequência. Ou seja, tem que ter uma ligação lógica entre os diálogos. A construção de um texto teatral pode desenvolver-se a partir das mais variadas fontes, pois o gênero dramático consiste na forma utilizada para se contar uma história, não tendo relação, portanto, com seu conteúdo. Tanto uma lenda folclórica como uma notícia de jornal pode transformar-se em um texto teatral. Referências: o livro de língua portuguesa, literatura língua portuguesa, da Teresa Magalhães Cocar e o William Cereja. E também aqui no site do brasilescola.ol.com.br. Leia esta definição de Coutinho a respeito do texto dramático. Atenção sobre o que este linguista vai falar sobre o texto dramático. Vai definir o texto dramático. Gênero dramático é aquele em que o artista usa a representação como intermediária entre si e o público. A palavra vem do grego drão, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada pela presença das personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, a trama, o enredo, que é o conjunto dos atos dramáticos, maneiras de ser, de agir das personagens encenadas
a unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se atua a ação. E 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, que é o dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Então, está explicando aqui tudo aquilo que nós já vimos, que o texto teatral tem a sua estrutura específica, com os nomes dos atores, dos personagens e as falas, tem as rubricas. Ele nem usou essa palavra, usou outra palavra, mas especificou aqui. Para indicar isso tudo aqui, ó, situação, o ambiente, que é o conjunto das circunstâncias físicas, sociais, etc., tudo indicado pela rubrica. Enfim, essa é uma definição do texto dramático e aqui está a bibliografia. Notas de Teoria Literária, de Janeiro, Civilização Brasileira, de 1973, adaptado. Número 1. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua encenação de forma coletiva. Verdade isso? Nós sabemos que uma peça teatral pode ser composta por um monólogo, que é uma pessoa só falando, ou de diálogos, mais de uma pessoa conversando. Então, letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Não tem como, né? O cenógrafo produzir um cenário para Branca de Neve, por exemplo, e o tema da peça ser como treinar o seu dragão. Não tem como. Então, já essa também está errada. O texto cênico, esse que é para ser apresentado, né? Pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Certinho. Falou aqui em cima, ó. A construção de um texto teatral pode desenvolver-se a partir das mais variadas fontes, pois o gênero dramático consiste na forma utilizada para se contar uma história, não tendo relação, portanto, com seu conteúdo. Tanto uma lenda folclórica como uma notícia de jornal pode transformar-se em um texto teatral. Está correto. Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, ou seja, as palavras. Base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Nós sabemos que tem até o teatro mudo, não é? Em que os atores não falam nada, só gesticulam e passam toda a sua mensagem por meio de gestos. E nesse caso é utilizado muito do corpo do ator, né? Então, também está errado. Toda a gesticulação, a forma de se comportar, de se movimentar em cena, contribui para a representação dos fatos. Então, é errada também. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Claro que não, né? É tudo simultâneo, o público está ali assistindo. Você não tem como adicionar posteriormente nada, porque ali a peça já acabou. Essa é uma das diferenças entre o teatro e a televisão e o cinema, por exemplo.
Lá nesses outros, você pode editar, cortar, fazer. No teatro, não. É o aqui e o agora. Então, a iluminação e o som não independem. A iluminação e o som do espetáculo estão diretamente ligadas ao processo de produção e recepção do espetáculo. Então, essa aqui também está errada. Qual que restou como certa, então? Número 2. Coloque V de verdadeiro ou F de falso para as afirmações a seguir em relação ao texto dramático. Assim dizer, né? Verdadeiro ou falso. A presença do narrador é obrigatória para que o público possa tomar conhecimento da história. Verdadeiro? Sabemos que não é? Outra, a peça teatral é uma composição literária destinada à apresentação após a gravação em estúdio. Não estamos falando de filme, nem de novela, nada disso, né? Teatro é ao vivo e a cores, aqui e agora. Então não tem nada de pós-gravação em estúdio. Falso. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, certinho, de acordo com os atores, como os atores vão representar aquelas falas, de acordo com as indicações cênicas ali nas rubricas, eles vão complementar o sentido do texto escrito, né? Então, certinho também, verdadeiro. Os personagens não devem estar ligados por lógica uns aos outros e à ação, nem dialogar entre si. Absurdo, né? Sabemos que o diálogo predomina no texto teatral e é claro que eles têm que estar ligados de uma forma lógica entre si e à ação, né? Você não vai conversar sobre a Bela e a Fera se a peça for sobre os Três Porquinhos. Então tem que ter lógica sim nos diálogos e a ação também. Último. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Certinho. O texto cênico, né, que é o texto teatral, o foco dele não é o tema, não é o assunto, e sim como ele vai ser representado. Então a gente pode pegar qualquer tipo de texto e fazer virar um texto teatral, um texto cênico. Leia abaixo um trecho da obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Se preferir, separado ou junto, você pode assistir a uma representação dele, ou seja, desse trecho, nesta página. É um trabalho feito por um grupo de estudantes de teatro que fizeram a representação desse trecho. Busca ao tesouro. Primeira cena. Dona Benta, bom dia ou boa tarde. Gosto muito de contar histórias para as crianças. Gosto muito de contar histórias para as crianças e hoje estou aqui para contar mais uma grande aventura para vocês. É a história de um tesouro escondido. Um tesouro muito valioso. Todos que tinham alguns problemas e tocassem naquele tesouro, seus problemas desapareciam. E a nossa história começa quando? Acorda, Pedrinho. Você tem uma grande missão a cumprir. O quê? Quem está falando? Sou eu, a boneca Emília. Vem dizer que não me conhece mais? Sou a boneca de Nerecinho. Bonecas? As bonecas não falam. Deve ser um sonho, vou voltar do Ai, ai, ai. Vou ter que beliscar o seu bumbum. É bom para eu descobrir que não é verdade. Ai! Doeu, sabia? Mas você não pediu? Pedi, mas não precisava exagerar. E então, está preparado? Preparado para quê? Para ir em busca do grande tesouro. Tesouro? Mas que tesouro? O que você vai procurar? Mas por que eu? Porque você foi o escolhido. Essa história não está me cheirando bem. Mas se for para o bem de todos, diga aos seus superiores que eu vou. Pedrinho então juntou as suas coisas de viagem, colocou em uma maletinha e saiu estrada fora em busca daquele tal tesouro.
Mas se quando ele estava no meio do caminho, descobriu que não tinha pego as pistas e imaginou: Caramba, mas pra que lado eu vou? Pra lá ou para cá? Estou perdido. E agora, o que faço? Bom dia, Pedrinho. Pra onde você está indo? Não sei, acho que me perdi. Eu tinha que encontrar um grande tesouro, mas não me deram as pistas. Que tesouro é esse? Não sei te informar, só sei que é um grande tesouro. Posso ir com você? Eu acho que pode. Então vamos por ali. Acho que esse é o caminho. Mas como ele sabe o caminho? Mas se eis que naquela estrada uma vilã muito ruim resolve aparecer para atrapalhar tudo, porque ela tinha muito interesse naquele tesouro. Era a bruxa Cuca. Então quer dizer que esses dois estão indo procurar o grande tesouro? Pois fiquem sabendo que eu também estou procurando esse tesouro. Ele é muito valioso, é mágico. E como eu já sei fazer algumas mágicas, com ele vou fazer muito mais. E serei a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas se sozinha acho que não vou conseguir. Preciso de um aliado. Acho que já encontrei alguém. Bom dia, Cuca. O que está fazendo por aqui? Procurando um grande tesouro, um super tesouro, um baita de um tesouro. Será que você não podia me ajudar, não? Ajudar? Eu? Será que eu devo fazer isso com as crianças? Repartirei a metade com vocês, tá bem? A metade de um grande tesouro? Quem sabe com esse grande tesouro eu não consigo melhorar a minha aparência. Então, eu vou. Com Pedro Lobato. Número 3. O texto acima apresenta personagens, primeira, segunda e terceira cena, rubricas, falas dos personagens. Essas características são de que gênero textual? Qual nós estamos estudando? É o gênero teatral? Uma notícia? Uma narrativa ficcional? Ou uma carta pessoal? Simples isso, né? Número 4. Qual a grande missão de Pedrinho aqui nesse texto? O que ele precisava fazer? Ajudar o Saci a encontrar o tesouro perdido? Controlar os sonhos que tinha durante o dia? Pedir que a Cuca se tornasse dona do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ou encontrar o tesouro perdido? Qual era o tempo? Fácil também, né? Número 5. Marque a alternativa correta em relação ao gênero dramático. Letra A representa sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos dramáticos, a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa e a exploração da musicalidade das palavras. Isso aqui se refere à linguagem poética, em que toda a subjetividade do eu, primeira pessoa, é expressada. Então, nos textos dramáticos, o poeta liberta-se do seu eu sentimental para atirar-se na direção dos acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele não é abordado. Também não. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue às personagens que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do narrador. Certinho? Como nós estudamos, é isso mesmo. O alto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa não fazem parte do gênero dramático. Fazem sim. Essas aqui são formas de representação que cabem sim no texto dramático. Isso aqui está errado também. Então a resposta correta é... E também agora aqui embaixo nós temos as referências. Essas atividades foram geradas destes dois sites para produzir textos Geotambu, como blogspot.com e exercíciosbrasilescola.ol.com.br.
Terminamos então o primeiro bimestre com essa quarta semana complementar. Não deixe de entregar as atividades das semanas anteriores e quem estiver devendo as do ano passado já pode entregar também, viu? Entregue-as o quanto antes, porque vamos seguir ainda com os estudos remotos até que chegue a nossa vez de tomar a vacina. Até lá, continue mantendo o seu distanciamento social, lavando sempre bem as mãos com água e sabão e, quanto à máscara, use-a corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E se inscreve no canal e deixe seu joinha, isso é muito importante, hein? Até mais, até a próxima aula.